Pessoas precisam ouvir, pessoas precisam ver. Se você gosta de histórias de vidas baseada no amor, baseado em experiências com Deus, em experiências extraordinárias e livramentos extraordinários, é esse canal. Você tinha que se inscrever nesse canal de verdade. Eu paro para pensar em coisas que eu passei com meu filho, que eu falo, meu Deus, só pode ter sido o Senhor mesmo. Não tem outra explicação. E eu gosto de passar essas experiências para vocês, porque isso serve de lição para outras vidas. Sabe, filho, eu estava pensando ontem e eu falei, meu Deus, a vida, as passagens que o André teve até aqui e que eu tive na minha vida, só mostra, André, que nós somos escolhidos de Deus, porque não tem outra explicação. Deus já livrou meu filho várias vezes da morte. É verdade. Da morte. Para quem não sabe, ele é meu filho adotivo. Eu adotei ele com 3 meses de vida. Deus uniu a gente, sabe? Nós temos uma vida muito parecida. Essas histórias estão no nosso outro canal, o Wendel Augusto, Tal Pai, Tal Filho. É só você se inscrever lá que nós vamos voltar com os vídeos lá. E tem algumas aqui também, você tem que assistir outros vídeos, porque se a gente for falar tudo aqui para você que está chegando agora, você não vai aguentar, porque vai ser 3 horas de vídeo. Para vocês terem uma ideia, o André, ainda bebê, quase caiu da janela do 6º andar. O André bebê caiu de uma altura que levaria qualquer um à morte em sua escola. O André bebê foi colocado uma arma de fogo dentro da perua, dizendo que se a gente fizesse alguma coisa ele iria morrer num assalto. Se eu chorasse eu ia morrer. Se você acordasse, ele ia dar um tiro na perua, no motorista, e o motorista ia todo mundo morrer. E se alguém fizesse qualquer coisa, ameaçasse de chamar a polícia. Isso foi a gente na praia vindo do Guarujá até São Paulo. Uma vez, um rapaz... Gente, como nós somos perseguidos, né? Como nós somos perseguidos, gente. Parece até uma história de super-herói, né? Às vezes as pessoas lá falam assim, não é possível. Tão jovens eles e tantas experiências. Sabe o que eu acho, gente? Que nós passamos por todas essas experiências para estar aqui falando para vocês hoje. E para mostrar esse Deus para as pessoas, porque não tem outra explicação. Creio que quando nós nascemos, meu filho, Deus deve ter falado assim, eu vou usar vocês dois. Vou livrá-los da morte e vou mostrar o meu poder sobre a vida de vocês. Eu também tenho minha história e é só vocês darem uma olhada. Uma vez, não sei se você lembra disso, filho, hoje eu posso falar também, porque o André já é um adolescente, um rapaz que com ódio de mim saía falando que eu fazia orgia e que eu usava droga na sua frente, Sim. que eu colocava você na orgia, que eu adotei você para isso. Eu falei, Senhor, e você sabe que o mais interessante era conforme eu lidava com a situação. Acho que as pessoas olhavam assim e falavam, cara, esse cara não vai fazer nada com essas acusações, esse cara vai ficar calado diante de tudo isso. Como que pode um pai ficar assim e agir com calma? Gente, você sabe que se eu for agir na hora da raiva, eu vou fazer coisas Qualquer assim. né? Não tem como, filho. Mas eu acho que é o próprio Deus que não deixa eu agir naquele momento, para poder eu me acalmar e fazer a coisa certa. Porque o diabo ele se levanta com quem é de Deus, viu? Sim. Tem o caso mais recente também, né, André? É só vocês verem o vídeo anterior. Os vídeos anteriores. Meu filho, mais uma vez, sendo ameaçado de morte, gente. Mas tem um caso que eu preciso falar com vocês. E esse caso é um caso extremamente forte. E eu nem sei se você vai lembrar deste caso.
Teve uma vez que o André, se eu não me engano, era 8 anos de idade. Ah, tem uma experiência também que ele falou do HIV. Sim. Quando ele era bebê, que o médico falou que ele tinha HIV. São vídeos, gente, que vocês têm que procurar no outro canal e nesse, porque é igual eu falei, eu não dá para falar tudo porque vai ficar muito longo. Uhum. Ai, como Deus é maravilhoso a nossa vida, André. Quando o André fez 8 anos de idade, eu resolvi fazer uma festa, mas uma festa assim, digna de criança, sabe? Com um brinquedo, com algodão doce, um bolo enorme, para convidar as crianças do bairro. Você lembra disso, filho? Sim. E nós promovemos tudo, salgado, corri atrás de tudo e eu fiz tudo conforme manda. Só que chegou quase perto do aniversário, eu lembrei das mesas e das cadeiras que não tinha. Eu falei, meu Deus, como que eu vou acomodar tanta gente? Nossa, foi mesmo. Agora você lembra disso? E eu falei, gente, como que eu vou fazer uma festa e onde as pessoas vão ficar em pé? E o André, ele sempre ia para a escola com alguém. Ele sempre ia para a escola com alguém, eu nunca deixei ele sozinho, porque eu tinha muito medo. Eu sou um pai muito assim seguro, eu tenho muito medo, principalmente desses fatos que aconteceram com a gente, então a gente tem que ficar esperto com esse mundo, né? Porque a gente vê noticiário e a gente acha que é só com os outros, com os nossos nunca vai acontecer. E um belo dia, o André falou, pai, deixa eu ir para a escola com meus amigos, hoje eu estou ficando grandinho, e era uma turma que ia, e eu deixava ele ir. E todos os dias que ele ia, ele passava na frente de um barzinho. Você lembra desse barzinho? Sim, que vendia churrasco. Que vendia as coisas, tinha um rapaz lá super simpático, sabe? E o André todo dia passava por ele. Algumas vezes o André falava, ai pai, ninguém me esperou, eu vim sozinho. E aí eu brigava com ele, até que chegou um momento que eu falei, não, você não vai mais sozinho, porque pode acontecer alguma coisa. Sim. Criança, né, gente? Gente, tá. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós lembramos desse barzinho e fomos lá falar com esse rapaz. E aí eu falei para ele assim, me aluga suas cadeiras, né? Ele falou, nossa, eu tenho bastante aqui. Foi super simpático com a gente. Falou que tinha bastante, que lá no fundo se precisasse teria mais. E eu falei, me aluga então. Acho que, se não me engano, foi 5 mesas com cadeiras, né? Ou foi 3? Não me lembro. Foi umas 5. Aí eu falei, olha moço, quanto que é, não sei o que tem. Convidei ele para a festa, não foi, André? Sim. Só que ele acabou não indo para a festa, por quê? Porque a festa era de criança e eu avisei. Não tem bebida alcoólica e as pessoas gostam de bebida alcoólica, né? Então ele não foi. Você sabe que ele não cobrou, né, André? Ele falou, não vou cobrar nada de você não, amanhã você traz aqui para mim. Tá, e a gente foi lá e entregou para ele as cadeiras, as mesas. E passou alguns dias quando eu vejo, gente. Meu Deus. Quando eu vejo, meu Deus. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas não aparecem como elas são. Não aparecem. Assista o vídeo aí. Ele parecia um padrinho perfeito. Enganou a todos da família do pequeno Guilherme. Os castigos incluíam ficar 4 horas sentado sem se mexer. E não parava por aí. Guilherme teve que comer pimenta e ficava ajoelhado sobre grãos e feijão espalhados no chão da sala. Gente, era esse o rapaz. Foi ele que nos ajudou e deixou aquela cadeira e sempre foi bem simpático com a gente. Tratava o André super bem, sempre cumprimentava. E querendo ou não, gera uma certa confiança na gente, né? Isso tudo. No outro dia, quando saiu esse noticiário que ele estava sendo procurado, ele, foi carro de polícia lá naquela casa. Ele já estava foragido, porque nós morávamos nesse lugar, é o extremo da zona sul de São Paulo, e o caso aconteceu lá na zona norte. Então ele já estava no extremo da zona sul foragido.
Só sei que ele sumiu, eu não sei se pegaram ele. Quando aconteceu todo esse alvoroço, eu só pensei, Deus, obrigado por o Senhor ter livrado mais uma vez o meu filho. Porque é muito forte, gente. Não é brinquedo. Como que pode uma pessoa pegar, dar pimenta a uma criança de 4 anos, gente? 4 anos de idade. A criança vomitar e ficar de castigo. Onde está o coração das pessoas? O que está acontecendo com o ser humano? Eu sei que tem muita gente que vê os nossos vídeos e deve falar, não, é muita coisa para minha cabeça, não é possível que tudo isso aconteça com eles. Meu Deus. E eu paro para pensar e falo, Senhor, por que tanta coisa? Eu não sei se com vocês também acontece isso, gente. Será que é só com a gente? Às vezes eu pergunto, André, eu falo, meu Deus, meu filho tem apenas 13 anos, vai fazer 14. Ou já fez 14, filho? Já fez 14, eu tô até me perdendo. E passar por tudo isso desde criança. E o mais engraçado, né, filho, que a gente passa e depois que passa a gente nem lembra mais. A gente vive a vida sorrindo, brincando, cantando. Mas às vezes, filho, eu deito a cabeça no travesseiro e começo a lembrar, ou talvez é o próprio Deus me lembrando para me mostrar da onde que eu vim, do que Ele foi capaz de fazer por nós e nos livrar de tudo isso, filho. Meu coração ficou em luto em saber que aquela pessoa fez tudo isso com uma criança de apenas 4 anos de idade. Gente, uma criança de 4 anos, sabe? Uma criança de 4 anos não sabe. Ai, Deus. Nossa, André, isso mexe muito comigo, sabia? Meu Deus, eu fico assim, indignado. Mexe muito comigo, criança, mexe muito comigo. É criança e idoso, sabe? A maldade chega a um nível extremo. Né? O ser humano está cada dia se corrompendo mais e mais. Tem que ser forte para passar por todas essas coisas. Tem que ser muito forte, tem que ser, sabe, escolhido mesmo, porque às vezes a gente fica até sem palavras, sem saber o que dizer. O que a gente tem que fazer é o quê? Glorificar a Deus. O que você pensa de tudo isso, meu filho? Sobre esse caso desse homem, eu acho uma coisa horrível, né? Até porque, como você disse, é uma criança de 4 anos. Imagina se ele não fosse descoberto lá o local dele, aí imagina se eu entrasse lá, né? E se ele fizesse alguma coisa comigo. Então realmente foi um livramento. Com você ou com algum amigo seu, com algumas qualquer crianças, ele né? poderia ter feito, filho. Para você pensar. Sim, porque ninguém ia imaginar que aquele moço fez isso. Era literalmente uma outra cara pessoa. de bonzinho, nossa, super gente boa. Nem cobrou da gente as cadeiras, Era o aluguel. Outra pessoa. Não e ele, você percebia que ele queria uma aproximação com a gente, queria uma amizade, que eu acho que ele vivia ali só. Acho que nem o nome dele não era esse. Talvez nunca saberemos, né? Só Deus, se ele queria uma intimidade para fazer o bem, alguma maldade, ou pra né, fazer filho? o mal. E sobre tudo que a gente passou até hoje, é realmente um livramento de Deus. É uma história, um roteiro longo. Daria para fazer uns 10 livros. Tem que fazer o livro, André. Tem que fazer um livro ou um documentário. Gente, algo tem que fazer, porque tem tanta vida que precisa ouvir, precisa escutar tudo isso. Você sabe que desde ontem eu tô assim, super comovido com essas histórias. Desde ontem eu venho pensando em tudo isso e acho que é Deus tocando meu coração e falando assim, faz um livro.
pessoas precisam ouvir, pessoas precisam ver. Precisam ver essas superações para não deixar de desistir. De crer, né? desistir, porque tem gente que desiste tão fácil, Sim. tem gente que... Então é algo realmente comovente e superador. É como se fosse uma história de super-herói, né? Jesus é o nosso super-herói. Sim. Tudo isso só aconteceu com a gente porque nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida. Sabia disso? Quando a gente deixa Deus trabalhar, por isso que eu acho muito importante a gente não passar à frente de Deus, querer fazer da nossa forma e deixar Deus fazer da forma dele. Porque quando a gente deixa Deus fazer da forma dele, Ele nos livra, Ele nos capacita, Ele faz a gente liberar o perdão e o amor e... Ai, eu não sei o que falar, de verdade. E sobre esse último caso que aconteceu com a gente recentemente das ameaças, eu não fiquei com medo porque eu pensei da seguinte forma: se até hoje eu e meu pai fomos livrados, por que dessa vez a gente não vai ser? Né? Verdade. Porque... Me perdoe, gente, pela voz embargada, me perdoe, porque realmente não dá. não tem como a gente não embargar a voz, não embargar nessas histórias, nessas emoções e não mostrar isso para vocês. Ah, muita gente vai para o céu por causa disso. Muita gente vai para o céu por causa da nossa história, filho. Viu? Crê nisso, tá? Ei, Bora pro céu? bora pro céu, gente. Bora pro céu. Bora.